Olá, boa tarde, paz a todos, graça e paz a todos. Aqui estamos mais uma vez para estarmos no momento com a palavra, meditando um pouquinho na palavra do Senhor. E eu quero neste momento ler com você no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Porém, é um texto longo. Eu vou estar discorrendo nesse texto que está do versículo 1 ao 24, mas eu vou ler só os 3 primeiros versículos até que depois eu vou estar compartilhando convosco, amém? Que é um texto muito longo. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, além do mar e da Síria. Eis que já estão a Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Amém? Bom, essa palavra, ela tem algo que o Senhor quer ministrar no nosso coração e eu quero meditar com você sobre isso. O que fazer? Esse é o tema para nós hoje. O que fazer? Quando Josafá, nesse contexto aqui, Josafá ele estava a enfrentar uma circunstância que parecia insuperável, difícil, complicada. E aqui nós vamos ver algumas atitudes que ele teve e que nós também podemos tomar, podemos ter, né? Nos mostra que essas atitudes que assim como ele obteve vitória, nós também poderemos obter a vitória observando esse contexto, observando as atitudes dele e do povo. Amém? Então, dentro desses versículos que nós acabamos de ler, nós vemos aqui que Josafá se encontrava numa situação difícil, porque o povo, Deus já tinha dito que essa terra seria deles, porém veio o povo inimigo, né, Moabe, de Amon, que vieram para lutar e apropriar-se da terra, daquela promessa que Deus já tinha dito que era para eles. Mas aqui nós começamos a ver então que a situação parecia insuperável e Josafá, o versículo 3 disse que ele teve medo. Olha só, o rei teve medo. Medo é algo que faz parte da vida do ser humano, todos têm, né? Todos passamos por algum momento de medo na nossa vida. E o texto, versículo 3 diz que ele teve medo e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum com toda a congregação, e depois todos vieram para estarem juntos ali para buscar o Senhor. Todo Judá veio para buscar o Senhor. Então, quero meditar com você aqui algo da parte de Deus que o Senhor tem ministrado ao meu coração sobre determinadas circunstâncias que eu e você muitas vezes parece insuperável, parece difícil, complicado, não temos como agir, não temos como fazer, mas a palavra do Senhor nos dá, realmente nos ensina, nos orienta diante da circunstância que nós vivemos. E diante do que nós temos vivido nos dias de hoje, existem situações que parecem realmente insuperáveis, não vamos conseguir. Existem situações que muitas vezes você pode estar se deparando, que você pode dizer, olha, agora é o fim, acabou, né? Mas parece que, assim como o povo lá do Egito, que quando eles saíram lá do Egito, aliás, o povo de Israel quando saiu do Egito, que estavam diante, né, do mar, e atrás Faraó, e parecia uma situação insuperável, eles não tinham como agir. Muitas vezes nós nos deparamos em situações que também nós não vemos saída. E às vezes a gente fica com medo, às vezes a gente fica realmente atemorizado diante das circunstâncias. Sem resposta, sem direção. E aí, neste momento, que o Senhor quer ministrar o nosso coração para que eu e você, quando surgir uma situação como essa, nós possamos buscar a Deus, nós possamos realmente
ir de encontro com essas orientações que Deus tem para nós através da vida de Josafá. A primeira coisa que nós observamos aqui é que ele pôs-se a buscar a Deus. No versículo 6 diz que ele disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Aleluia. Esse é o Deus, né, do qual ele tinha ouvido falar, de qual ele conhecia e de qual ele servia. Josafá foi um rei que servia ao Senhor. Foi um bom rei, né, que temeu ao Senhor. E ele, nessa circunstância, na primeira coisa que ele fez foi buscar a Deus, foi buscar o Senhor. Ele pôs-se diante de Deus, ele pôs-se a buscar o Senhor, porque ele estava com medo daquela situação, né, dos inimigos que vinham e como ele poderia, né, agir. A segunda coisa que nós observamos aqui é que ele trouxe à memória o que Deus havia feito na vida deles no passado. Isso nós vemos aqui no versículo 7 e no versículo 9, do 7 ao 9. E eu só vou ler o versículo que diz: Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Vai até o versículo 9, mas aqui Josafá estava trazendo à memória as promessas de Deus. Né? Ele estava trazendo à memória que Deus havia feito uma promessa no passado de que aquela terra seria dada aos filhos de Israel. Uma promessa feita a Abraão, como ele diz aqui, Abraão, teu amigo. Né? Então, ele está fazendo algo que realmente não que ele está colocando Deus na parede, não é isso. Ele está tendo um momento, ele foi buscar a Deus e ele está tendo um momento que ele está expondo a Deus agora e trazendo à memória aquilo que Deus já tinha feito, conversando com Deus, mas ao mesmo tempo ele trazia à memória aquilo que Deus tinha feito. Em Lamentações 3:21, um texto que vocês conhecem, muitos conhecem, diz: Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E ele começou a trazer à memória isso, né? Que o que poderia lhe dar esperança era algo, uma promessa de Deus para a vida dele, para a vida do povo de Israel, que Deus tinha feito aquela promessa há muitos anos atrás. Então ele diz, né? Porventura, não lançaste fora os moradores dessa terra, e agora eles estavam vindo requerendo a terra, dizendo que era deles. Então, era uma promessa que Deus já tinha feito, era uma promessa que Deus já tinha falado que há muitos anos atrás. Então, ele está dizendo, olha, eu estou trazendo à memória aquilo que me dá esperança. O Senhor prometeu lá no passado, então é uma promessa, e eu creio que o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. E no versículo 22 também de Lamentações de Jeremias, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Então ele começou a trazer à memória que, ainda que o povo tivesse errado, mas a misericórdia do Senhor, manhã após manhã, estava acompanhando, e junto com ela estava a promessa que Deus havia feito no passado. E por isso, então, ele veio, né, trouxe à memória essa situação, para que ele pudesse, então, ter junto dele algo a se apegar. E ele foi, então, buscar a Deus. A terceira coisa que nós vemos aqui é que ele falou com Deus sobre a situação. Isso nós vemos no versículo 10, que ele diz: Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, cujas terras não permitisse a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Versículo 11: Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Então ele expôs para Deus. Havia uma conversa que ele estava com medo, ele foi buscar a Deus, ele trouxe à memória a promessa que Deus havia feito, e ele sabia que Deus era um Deus que tinha, pela sua misericórdia, ele estava com o povo, e também que Deus é fiel, né, que a fidelidade dele se renova Deus é fiel e a sua fidelidade, a sua misericórdia se renova a cada manhã.
E ele, então agora ele começa a conversar com Deus, expor para Deus sobre a situação de injustiça que eles estavam a viver diante daquele quadro, né? Às vezes nós precisamos, queridos, quando nós estamos em determinada situação, irmos buscar a Deus e também trazer à nossa memória aquilo que Deus já fez na nossa vida e as promessas que Ele fez lá atrás para nós, né? E renovar a nossa esperança com as promessas que Deus fez e saber que também a sua misericórdia se renova sobre a nossa vida. E que pode parecer que a situação esteja realmente perdendo o controle, mas que Deus, ele está ali para ouvir, porque ele fez uma promessa, porque ele falou, e nós podemos chegar, assim como Josafá, e conversar com Deus, expor a nossa situação para Deus. Aí você pode perguntar, mas ele não sabia? Será que Deus não sabe qual é a situação? Sim, Deus sabe, mas Deus espera do seu filho, assim como o filho, o pai espera que o filho chegue e converse com o pai, fale das suas dificuldades, né? Peça ajuda, embora tem filhos que não gostam de pedir ajuda para o pai, mas o normal é que muitas vezes o filho vai conversar com o pai em momentos difíceis e vai pedir ajuda. Deus também espera que nós conversemos e expressemos. O pai pergunta, mas filho, o que aconteceu, né? E ele falou, olha pai, aconteceu isso, né? E agora eles estão requerendo de mim, isso não é justo. Estou aqui, né, conjecturando. E dessa mesma forma, Josafá chegou diante de Deus e expôs a situação, né? Não é justo que isso aconteça, é uma situação de injustiça, né, que nós estamos a viver agora, porque o Senhor havia dado como promessa para nós. E ele começou a ficar ele estava com esse medo, porque eles vinham contra eles e não eram poucos, né? Mas aí, agora a situação começa a mudar, porque agora Josafá, a quarta coisa que nós observamos aqui e aprendemos com ele, é que ele ouviu a voz do Espírito Santo, né? Ele, no versículo 14 e 15, diz assim, então veio o Espírito do Senhor ao meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse, dai ouvidos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei de Judá, ó rei Josafá, desculpa, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Aleluia. Deus, quando ele foi orar, quando ele foi buscar ao Senhor, quando ele conversou, ele expressou, Deus, eu estou com medo, Senhor, Deus, nós estamos com medo dessa situação. São muitos os que vêm contra nós, e não é justo essa situação que está a se passar, né? Eu não vejo saída, estou numa situação mesmo de uma emboscada, vamos dizer assim, nós estamos numa situação complicada, né? E aí Deus, então, todos estavam ali aguardando, esperando, né, para falar, e Josafá, ele estava nesse diálogo com Deus, estava ali buscando a Deus, e de repente o Senhor se manifesta entre eles, através o Espírito do Senhor se manifesta entre eles, né, através do filho de Zacarias, né, e Jaziel, e começa a falar com eles, olha, não temam diante dessa situação. E nós vemos aqui então que outra coisa importante para nós, diante das circunstâncias, quando nós não conseguimos ver possibilidades e as situações são difíceis, o que fazer? Ouvir a voz do Espírito Santo. Primeiro nós vamos orar e expressar a nossa situação diante de Deus, mas também nós precisamos parar para ouvir o Espírito Santo de Deus. E nós vemos aqui que o Senhor falou, primeiramente, nós vemos que o Espírito Santo que veio com uma palavra de encorajamento da parte de Deus para eles. Isso nós vemos no versículo 15, na parte B, não temais, nem vos assusteis por causa da grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia. A peleja não é vossa. Então, primeira coisa, Deus veio e acalmou o coração de Josafá e de todos que estavam ali, de toda a congregação que estava ali. Não temam essa multidão. A peleja não é de vocês. Eu fiz a promessa, então a briga é comigo, né? O negócio é comigo. Então, não temam, não se preocupe, a peleja não é de vocês.
mas é de Deus, disse o Espírito Santo, né, através dele. E depois, né, veio uma palavra de direcionamento. Aí Deus começou a direcioná-los, nós vemos no versículo 16 e 17. Primeira coisa, Deus disse que era para eles descerem contra eles, depois para eles não pelejarem, para eles tomarem posição, para eles ficarem parados e ver o livramento que o Senhor lhes daria. Olha para vocês verem. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jezreel. Neste encontro não tereis de pelejar. Primeiro, desçam até eles. Nesse encontro não é para vocês pelejarem. Tomar posição, olha aí, muitas vezes precisamos tomar alguma posição, a posição é de soldado, ali era o que o Senhor estava mandando que eles ficassem, ficar parados, quer dizer, tomar uma posição não é para eles começarem a sair guerreando, mas é para eles tomar uma posição de soldados, daqueles exércitos do Senhor, mas que era para ficarem parados, e vede a salvação que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Vede a salvação, vede o livramento que o Senhor vos dará. Então, muitas vezes, queridos, o Senhor, o Espírito Santo, quando diante de uma situação que nós podemos estar e que nós vemos que não há circunstância, o que fazer agora? Nós vamos buscar a Deus. Nós vamos agora colocar diante de Deus a nossa situação, é um direito nosso, colocar diante de Deus, expressar e falar com Deus. Mas também chega um momento que nós precisamos ouvir a Deus, primeiro, para ele acalmar o nosso coração. Josafá estava com medo e muitas vezes as circunstâncias nos deixam atemorizados. Aí o Senhor vem e acalma o nosso coração e nos faz lembrar das promessas que ele já fez a nós. E depois o Senhor, é importante que nós continuemos a ouvir e entender quando o Espírito Santo está a falar, porque ele acalma o nosso coração e começa a falar e dar direcionamento para as nossas vidas. Sabe, uma coisa que eu aprendi há muito tempo com a palavra do Senhor é que a inquietação e a ansiedade, ela nos deixa surdos, ela não nos permite ouvir. Né? Ela só nos faz ouvir, permite ouvir o barulho que está ao nosso redor, mas ela não nos permite muitas vezes ouvir Deus, ouvir o Senhor falar conosco. E o coração inquieto, o coração atribulado, com medo, ele não vai conseguir ouvir Deus. Então, ele parou, ouviram o Senhor acalmou o coração dele, eles deram ouvidos ao Senhor, né, parar e fizeram exatamente aquilo que o Senhor falou. Deus começou a dar a direção para eles, né? Vai contra eles, não era para eles ficarem lá escondidos, não, era para eles irem contra eles, porém, era para eles verem. Eles não era para eles lutar, mas era para eles verem o que Deus ia fazer. Deus muitas vezes faz coisas que muitas vezes nós não entendemos, manda nós ficarmos parados, mas para nós sermos telespectadores do agir dele, né, do livramento dele, daquilo que ele vai fazer na nossa vida como livramento, como salvação na nossa vida. Tome posição, fique parado. Quantas vezes Deus pode dizer para mim, diante de uma situação, para você, fica quieto, calma. Quantas vezes Deus já me fez isso, né? A melhor coisa é obedecer a Deus. E muitas vezes Deus manda parar e ficar quieto. E deixar Deus trabalhar, deixar Deus agir, porque Ele sabe. Se Josafá fosse com o exército dele, se levantasse e fosse, né, da forma dele, ele poderia meter a mão entre os pés, com medo que estavam, muitos poderiam morrer, e eles não verem o livramento de Deus, não verem a situação realmente que Deus queria fazer. E é interessante que Deus deu o direcionamento, depois Deus volta a encorajá-los. No versículo 17, na parte B, ele diz assim: não temais, nem os assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Olha só, novamente o Senhor os encoraja. Novamente, primeiro Deus o encorajou, acalmou o coração dele, para ele, olha, agora fique calmo, que eu preciso falar com você. Eu preciso dar a direção certa para vocês não fazerem nenhuma besteira, nenhuma asneira. Né? E depois Deus disse, olha, agora fiquem calmos, mantenham calmos, não temam e nem se assustem com essa direção que eu dei para vocês. Vocês vão fazer exatamente assim, porque o Senhor é convosco, disse o Espírito Santo de Deus. O Senhor é convosco, né? Deus vai estar com vocês. Então o Senhor muitas vezes ele faz isso para nós, ele manda nós aquietarmos,
nós ouvimos a sua direção e ainda que pareça algo meio que anormal para nós, né? Difícil de como ser humanos nós entendemos, mas é bom nós obedecermos a Deus. É bom nós ouvirmos a Deus, porque e sabemos que Deus irá conosco, não é promessa dele? Jesus nos disse para nós também: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Disse aos seus discípulos que se estende a nós como seus discípulos, não é? E nós vemos novamente agora, o Senhor nos leva novamente a Lamentações de Jeremias no capítulo 3, versículo 25 e 26, que diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Olha aqui, que coisa maravilhosa para mim e para você. Né? Bom é nós estarmos aguardando em silêncio. Foi exatamente o que o Senhor estava dizendo aqui a Josafá, ao rei Josafá e ao povo que estava ali da congregação. Calma, parem, ouçam o que eu vou dizer. Em silêncio, vocês vão ver a vitória. Não é para vocês saírem gritando, como foi lá em Jericó, né? Não é para vocês continuarem chorando, não é para vocês continuarem tremendo de medo, não é para vocês saírem guerreando. E aqui fica a lição para nós, que muitas vezes não é para nós guerrearmos, muitas vezes é para nós ficarmos parados, porque Deus vai fazer, né? E estarmos atentos. E ele diz, olha, bom é o Senhor para os que esperam por ele. Aqui é esperar por Deus. Deus viria ao socorro. Ele havia uma promessa de que ele viria ao socorro, que ele iria com eles naquela batalha. E para a alma que o busca, bom é aguardar, não é guardar, é aguardar, esperar a salvação do Senhor, isto em silêncio. Deus disse que era para eles ficarem parados, que não era para eles fazerem nada. Isso era para eles aguardarem a salvação do Senhor, o livramento do Senhor em silêncio. Em silêncio que eu digo, vendo, observando e vendo o que Deus iria fazer. Deus falou que ia fazer, ele iria fazer. Amém? O Senhor diz para nós hoje, acalma o teu coração, eu quero te dar o direcionamento do que você tem que fazer. Mesmo que para você pareça loucura, mesmo que você não entenda, mesmo que você não perceba, simplesmente obedeça. Faça aquilo que eu tenho falado para você. Do mesmo jeitinho que eu tenho falado. Faça, haja, porque é bom para você. É melhor assim, porque você vai ter essa segurança. Confie em mim, porque eu sei o que eu estou a fazer, diz o Senhor. Espera em mim, espera e você vai ver o livramento que eu vou te dar. Você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. E o Senhor, ele nos acalma dizendo, eu vou estar com vocês, eu estou com vocês, eu já prometi que vou estar com vocês. Lembra da outra vez que eu fiz a promessa para você? Então, espera, aguarda, eu vou dar livramento dessa situação. Aleluia. Amém? E a outra coisa que nós vemos, que aprendemos aqui com essa situação de Josafá, é que Josafá e o povo, eles se prostraram, isto é, eles se renderam perante o Senhor e o adoraram. Queridos, prostrar-se é sinônimo de rendição. Quando eu me rendo a alguém, eu estou me rendendo e declarando, eu me rendo a ti porque eu confio em ti. Eu sei, eu me encurvo diante de alguém que eu reconheço que está acima de mim, que tem o poder maior que eu. Então, o povo, Josafá, o rei e os demais, eles fizeram isso. Eles se encurvaram, quer dizer, eles se prostraram, eles se renderam a Deus. Eles se renderam, se prostraram diante de Deus. Diz o versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Aleluia. Eles se renderam. Render-se é o único que podia, a único que podia, né, dar-lhes o livramento. E você, nós sabemos que somente Deus, em determinadas, aliás, sempre, né, somente em Deus que nós podemos confiar. Mas quando nós estamos diante de uma situação difícil, complicada, a pergunta é, o que fazer? Né? O que fazer? Prostrar-se diante do Senhor, render-se ao Senhor, saber, colocar-se diante do Senhor, saber que Ele
sabe o que está fazendo. Se Ele nos mandou confiar nele, se Ele nos mandou esperar nele, Ele sabe o que está a fazer. Amém? A outra coisa que nós aprendemos aqui é que ele confiou no Senhor e na sua palavra. Isso nós vemos no versículo 20, na prática, porque quando nós confiamos no Senhor, nós já sabemos disso, é a prática que vai dizer se nós estamos a confiar ou não. E aqui diz, olha, pela manhã cedo se levantou e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos profetas e prosperareis. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Ele creu e ele tomou o povo e foi nessa fé, né? Ele colocou realmente depositou toda a sua confiança em Deus, a ponto de dizer, nós vamos estar seguros se nós confiarmos no Senhor. Amém? Estareis seguros. Quando Deus fala conosco, quando Deus faz, ainda que pareça realmente situação complicada, é bom nós cremos, é bom nós confiarmos no Senhor, porque aí nós vamos estar seguros. Porque se nós balançarmos, se nós duvidarmos, nós podemos nos machucar na peleja, na batalha, se tentarmos fazer do nosso jeito. A outra coisa, queridos, e aí já estou quase a encerrar aqui, é que eles renderam graças ao Senhor, louvaram ao Senhor por sua misericórdia. Isso está no versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Eles renderam graças ao Senhor, eles louvaram ao Senhor pela sua misericórdia. A sua misericórdia dura para sempre. Não foi que nós lemos também, mencionamos, né, de Lamentações de Jeremias, né? As misericórdias do Senhor, elas são grandes, elas se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade, né? Ele é fiel todos os dias, ele prometeu e ele é fiel naquilo que ele promete, né? O Senhor agiu e pôs emboscada entre os inimigos. Enquanto o povo obedeceu, fez aquilo que o Senhor falou, eles começaram a adorar, e aqui fica para nós, muitas vezes a nossa alma, o nosso espírito, ele não quer, ou melhor, a nossa alma, ela não quer. E aí nós vamos lá com o salmista, no Salmo 103, que diz, bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Lembra-te, né? Ele começa a dizer, é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então, quando nós começamos a adorar, muitas vezes a alma, ela não quer, não está bem, está com medo, a alma fica, né, meio temerosa na situação, mas quando nós começamos a adorar ao Senhor, quando nós começamos a dizer para a nossa alma, bendize alma, lembra do que o Senhor falou, lembra do que Ele já fez na sua vida, alma, quando nós começamos a trabalhar com a nossa alma, quando nós começamos a dizer isso, a força do Senhor vem sobre nós, né, então nós começamos a cantar, nós começamos a adorar o Senhor, porque nós sabemos o Deus pelo qual fez a promessa, né? O Deus em qual nós servimos. E enquanto isso, o Senhor pôs emboscada entre os inimigos. Diz o versículo 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe, e os do monte Seir, e vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Olha só, a destruir-se. Essa foi a emboscada. Deus trabalhou numa situação e eles começaram ali, então, a brigar entre eles. Começou a haver contenda entre eles e eles começaram a se destruir entre si. E o Senhor deu, dessa forma, o livramento a Josafá, ao rei Josafá e todo o povo de Judá. Amém?
O Senhor, queridos, ele sabe como agir, ele sabe como trabalhar. Nós precisamos realmente confiar. Talvez você não entenda muitas vezes a direção que Deus pode estar te dando, mas enquanto nós estamos adorando, o Senhor está trabalhando por nós, o Senhor está agindo, porque depois Josafá, tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Olha aí, a vitória do povo de Israel, a vitória dos filhos de Israel, a vitória do rei Josafá, porque eles buscaram a Deus, buscaram a direção de Deus, confiaram em Deus, e dessa forma Deus veio com o livramento. E aqui nós tiramos uma lição muito grande para mim e para nós. As crises, queridos, e as dificuldades, muitas vezes, elas são uma oportunidade de Deus agir na nossa vida. Foi isso que aconteceu. Josafá teve medo, estava numa situação muito complicada, dificuldade, e foi uma oportunidade de Deus agir entre eles ali, e o nome do Senhor ser glorificado. Tudo que acontece na nossa vida é para glorificar o nome do Senhor. Quando começamos a cantar louvores, enaltecer a misericórdia do Senhor, a resposta de Deus, ela torna-se realidade. Amém? Ela torna-se realidade. E todos os amonitas, os moabitas, os edonitas começaram a se destruírem entre eles, a brigar entre eles, houve mortes ali e destruiu uns aos outros. Assim, quando não sabemos o que fazer, queridos, a melhor coisa é nós buscarmos o Senhor, trazemos à memória os feitos do Senhor que o Senhor fez nas nossas vidas, as promessas que Ele já fez, né, para nós, rasgar o nosso coração, colocar, expressar diante de Deus o que está acontecendo conosco. Estou com medo, Senhor, está acontecendo isso. Explicar ao Senhor, né, contar-lhe o que está acontecendo. Estarmos atentos para ouvir o Espírito Santo falar. Deus vai ouvir e vai acalmar o nosso coração. Deus vai dar a direção certa que nós precisamos muitas vezes, mas precisamos parar para ouvir o Senhor. Confiar em Deus, que significa obedecer exatamente no que Ele nos manda fazer. Se outra pessoa vier e disser, não faz, isso é loucura, tá? Vamos permanecer naquilo que Deus falou, porque aquilo que é loucura para os homens é o poder de Deus agindo na nossa vida, amém? E ficar parados muitas vezes, se necessário, somente vendo Deus agir. Adorar a Deus no meio das dificuldades, a melhor coisa é nós estarmos adorando ao Senhor. E esperar porque Ele virá, vai agir e vai nos dar a vitória, porque é a promessa dele. Então, o que fazer quando não vemos as circunstâncias complicadas? Temos aqui tudo isso que nós vimos aqui, fazer como Josafá, amém? E o povo buscar o Senhor e ter todas essas direções vai nos ajudar a vivermos cada situação na nossa vida que pareça difícil. Amém, queridos? Que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus, com a sua palavra ministrada aos nossos corações, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um que está ouvindo, Senhor, essa ministração, que, Senhor, a tua palavra entre em cada coração, e se existe alguém que está passando por alguma dificuldade, Senhor, um momento difícil, que se vê, Senhor, envolto, Senhor, e não sabe como agir, Senhor, totalmente perdido, com medo, Senhor, das circunstâncias que parecem difíceis, insuperáveis, Senhor, que neste momento essa palavra venha, Senhor, acalmar o coração e venha também como uma direção para aquilo que o Senhor tem, Senhor, para estas vidas, Pai. E que possam, Senhor, se levantar, encorajados, Senhor, pela Tua palavra, sabendo que o Senhor é fiel, lembrando daquilo que o Senhor já fez nas suas vidas, lembrando das promessas que o Senhor tem para cada um, e lembrando que as Tuas misericórdias, elas se renovam a cada dia, e que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor já falou. Senhor, e que sabendo que a vitória vem, porque quando nós confiamos em Ti, a certeza da vitória, no nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, queridos. A gente falei um pouquinho mais. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. E aqui um abraço da missionária Neide.